vamos aproveitar o nosso palestrante Maurício hoje, com sua palavra. Muito obrigado, Maurício, mais uma vez aqui com a gente. Esse microfone para o pessoal poder escutar. Muito bom dia a todos. Muito bom termos escolhido estar aqui. A vida é feita de escolhas. Viver bem é tomar boas decisões. E a gente tem que festejar toda vez que a gente toma boas decisões. Parece que a felicidade é uma coisa lá longe, impossível de alcançar. A gente precisa ganhar na loteria para ser feliz. Precisa casar com um homem famoso, com mulher bonita. Isso é uma beleza. Não, felicidade é perceber o que a vida está pedindo e atender. Quem tem um filho doente, quem tem uma avó necessitada e está atendendo, uma pessoa olha para ele e fala: nossa, coitado, está tendo que atender. Não, não é coitado. É a vida chamando e a gente atendendo. É uma realização isso. Não tem nada de ruim. A gente é que não sabe ler a vida, não é? Para ser feliz eu tinha que estar fazendo viagem, tinha que estar bebendo, tinha que estar com roupa. E, meu filho, essa é a ilusão do mundo, não é? É muito interessante que nos evangelhos as pessoas tentam perguntar para Jesus por que ele ensina com histórias, por parábolas. Os discípulos perguntam para Jesus: por que o senhor ensina por historinha? Por que já não vai e conta o que o senhor quer falar? E essa é uma pergunta muito interessante. Por que ensinar por histórias? Porque Jesus, não só Jesus, mas diversos mestres do Oriente e daqui também, ensina por histórias. É claro que a história já é gostosa de ouvir. Todo mundo gosta de ouvir história. História é uma coisa... Era, vamos dizer assim, a novela e o filme de antigamente. Era como as pessoas, no tempo que não tinha televisão, não tinha celular, as histórias e os filmes, aliás, os filmes e as novelas eram as histórias que um contava para o outro. Então só isso já mostra uma alegria. Mas tem um outro motivo também. A gente aprender com as histórias dos mestres, tirar lições das histórias dos mestres, nos ensinam a tirar lições das histórias de Deus. Deus nos ensina através de histórias. Quais são as histórias de Deus através das quais Deus nos ensina? Quais são? As nossas. Que personagens tem nas nossas histórias? Nosso pai, nossa mãe, nossos filhos, nossos amigos, nossos parentes. Qual é o enredo das histórias de Deus através do qual Ele nos ensina? É o enredo da tua vida. O que foi tua infância, o que foi tua adolescência, o que foi tua idade adulta, as histórias, as doenças, os desafios, as vitórias. Tudo isso é Deus ensinando. E será que a gente tem conseguido aprender com as histórias de Deus nas nossas vidas? Eu diria que não. A gente adora brigar com a vida, adora se revoltar, brigar, criticar os outros. Vocês fazem isso? Vocês brigam com a vida? Muito, não é? E a gente, ao tempo que está brigando com a vida, não aprende. Imagina um aluno que está lá com a lição na frente dele, e ao invés de tentar fazer a lição, ele fica pensando mal da professora. Ih, essa professora é chata, e é isso, e é aquilo. Enquanto ele está brigando com a professora na cabeça dele, ele não faz a lição. Não faz a lição. E a marca comportamental de todos nós é a rebeldia, a revolta,
A gente adora brigar com a vida, adora criticar os outros. Criticar os outros, então, é um esporte nacional. Um falando mal do outro. A gente acha gostoso fazer isso, sabe por quê? Porque colocando o problema nas costas dos outros, parece que o problema sai das costas da gente. Olha só, o casamento está ruim. Se você criticar o teu cônjuge, parece que você não tem nenhuma responsabilidade. Ai, que gostoso, meu casamento não vai bem por causa do outro. Na política, o que a gente mais vê é um lado culpando o outro. Por quê? Parece que o Brasil vai mal por causa do outro lado. Na vizinhança, a gente também critica os outros porque parece que a gente é bom. Mas isso é verdade? Diz o ditado popular que quando um não quer, dois não brigam. Isso quer dizer que os problemas, eles sempre passam pela gente. E as soluções também passam pela gente. Mas, se a gente achar que o problema está só no outro, a gente não tem saída, gente. Não tem saída. Quem não acha que não tem problema, não tem solução. É como o alcoólatra, é o caso clássico. Enquanto ele não reconhecer que ele é parte do seu problema, ele não tem solução. Ah, não, mulher, eu estou mal, perdi um monte de casamento porque mulher nenhuma presta. Perdi um monte de emprego porque os meus chefes me perseguem. Ele vai melhorar desse jeito? Não tem jeito. Eu sou assistente social, trabalho muito com mulher. A mulherada adora falar mal de homem. E homem é tudo igual, só muda de endereço, é uma festa. Só que eu jogo bola também com os homens. E os homens também adoram falar mal de mulher. O casamento melhora enquanto um falar mal do outro. O mundo vai melhorar enquanto um falar mal do outro. É bonita a palavra responsabilidade. Responsabilidade é uma palavra que vem de responder. Responder pelo quê? A gente é responsável quando a gente responde pelo quê? Não é? Responder pelos nossos atos. Responder pelos nossos atos. É uma coisa extremamente importante e que acontece não apenas na dimensão física. Quem bebe, quem fuma, está abreviando a vida. Quem cultiva crítica e ódio dos outros está se envenenando. Parece que não. Parece que aquela pessoa que critica todo mundo não está, mas ela está se envenenando. A crítica, a inveja, a maledicência é uma maneira de você se envenenar. Então isso não é apenas físico, mas é energético e é espiritual, atravessa muitas vidas. A gente vai se envenenando. Ah, mas como é que a gente pode entender esse negócio de causa e efeito? De vida atual e de vida depois. Isso aí é coisa de Allan Kardec, é coisa de espírita. Jesus não disse nada disso, as pessoas pensam que Jesus não disse. Pois uma das histórias que Jesus contou foi a respeito disso, e nós vamos recontar aqui para fazer a cabeça da gente pensar no dia a dia. As histórias de Jesus nos ensinam a aprender com as histórias de Deus. Vamos lá? Então a história que Jesus contou foi assim. Tinha um homem muito rico, que dava banquetes enormes na sua casa, chamando um monte de gente, música, muita comida. E na calçada dele, na frente da casa dele, tinha um mendigo chamado Lázaro. E esse mendigo chamado Lázaro escolheu ficar ali exatamente por causa das muitas festas que tinha. Tinha muitas festas e ele falou, deixa eu ficar aqui que de repente sobra alguma coisa. Pois Jesus contou que não sobrava
nada. Que ele tinha muita fome, os banquetes eram enormes, sobrava muita comida, mas para ele não davam nada. E assim foi passando os anos, ele foi ficando com fome, ele foi passando fome. Com esse tipo de vida, o rico também se envenenou, porque esse negócio de comer demais e de beber demais também envenena, e os dois morreram. Conta Jesus que os dois morreram, o rico e Lázaro. E quando o rico morreu, ele foi para uma região, diz Jesus, de muito sofrimento, aquele rico. E ele, no auge do sofrimento que ele estava, a coisa estava ruim ali. Ele deu uma olhada para cima e conta Jesus, ele viu Lázaro pertinho ao lado de Abraão. E aí a gente tenta entender, quem que é esse tal de Abraão? Na cultura judaica, lá de onde Jesus veio, Abraão era o patriarca, era a pessoa de referência de todo aquele país, era a pessoa dada como mais iluminada. Se eles tivessem santos, seriam santos, mas eles não tinham santo. Santo é uma coisa do ocidente, de outras culturas. Mas Abraão era um grande espírito, um grande iluminado. E Lázaro estava do lado de Abraão. Nossa, o rico, quando viu aquilo, falou: cara, eu estou em sofrimento aqui e Lázaro bem lá, tudo bacana, tudo bem, e eu aqui sofrendo. Daí o rico resolveu erguer a voz e falar bem alto lá para o pai Abraão: pai Abraão, tem pena de mim, porque eu estou aqui numa região de tormentos, está muito quente aqui, a gente está passando sede. Manda, por favor, Lázaro, que molhe a pontinha do seu dedo e traga para molhar minha língua, porque o negócio está feio aqui. Daí Abraão falou para ele o seguinte: não posso, porque quem está daqui não pode passar para quem está daí. Você, rico, quando esteve vivo, você teve só bens, e Lázaro teve só males. Agora inverteu. Lázaro está tendo bens e você está colhendo os males. Aí o rico falou: caramba, o bagulho é sério. Não falou que o bagulho é sério, mas a gente coloca na linguagem atual: o negócio é feio. O negócio é feio. Pai Abraão, faz o seguinte: manda alguém lá na terra, porque os meus irmãos e os meus amigos, aqueles que comiam comigo, banquetes e bebidas, eles estão na mesma ilusão que eu. Quando eles morrerem, eles vão padecer o mesmo que eu. Manda um pessoal lá na terra para avisar para eles como é que é o negócio. Aí Abraão falou para ele assim: eles têm Moisés e os profetas, eles que os ouçam, porque se eles não ouvem nem os Moisés e os profetas, nem que um morto voltasse e falasse com eles, eles não iam acreditar. Essa é a história de Jesus. Agora a gente tenta buscar aprendizado com isso. Ninguém tira todo o aprendizado das histórias de Jesus. Isso é uma coisa que todo mundo, parece que se você ler 30 vezes, você vai tirar 30 significados. Isso é importante. A gente faz só uma leitura aqui, estimula vocês e vocês vão continuar pensando nisso. Vamos lá. Parece que, segundo Jesus falou, o que a gente faz agora, a gente vai colher depois. Como disse Paulo de Tarso, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. E eu ainda complementaria: e do que você colher, você vai ter que comer.
A gente não pode fazer da nossa vida o que a gente quiser. Às vezes a gente vai falar com um parente que está se acabando na bebida, a gente fala assim, cara, tu vai morrer, tu está se acabando desse jeito, mas eu sou livre, eu faço da minha vida o que eu quiser. Tá bom, ué. Deus nos deu liberdade, mas a gente é livre para plantar e vai ser obrigado a colher. É como se Deus fosse um grande fazendeiro e desse para todo mundo aqui um pedaço de terra. Só que a atitude das pessoas é diferente. Ele resolveu trabalhar a terra dele, e eu olhava ele trabalhando e falava assim, cara bobo trabalhando, debaixo de sol, se desgastando tudo, eu vou descansar, eu vou ficar na minha aqui, e só rindo dele. Aí o idiota aqui, trabalhando feito um louco, debaixo de sol, esse calor danado, esse negócio de trabalhar dá muito trabalho, né? Não, dá não, gostei não. Só que o tempo passou, ele começou a colher e comer. E eu olhando para ele e falando assim, sabe de uma coisa? O mundo não é justo. Deus gosta mais dele do que de mim. Ele está comendo e eu não como. Olha que coisa injusta. Tem muita gente que acha que no mundo tem muita injustiça, não é? A gente mesmo não acha que tem justiça no mundo? Só que isso é só porque a gente não vê que lá atrás, tudo que as pessoas colhem hoje, plantaram na vida delas. Tudo. Maurício, não é verdade. Tem criança que nasce com problema de nascença. Tem criança que sofre problemas na família sem ter feito nada. Certo, meu amigo? Mas a vida não começa no berço e não acaba no túmulo. Quem nasce com paralisia cerebral, com autismo severo, com síndrome de Down, entre outros problemas, está colhendo o que ele plantou. Analisa a vida. Tem gente que usa mal a inteligência? Você conhece gente que usa mal a inteligência? Nossa Senhora, é só assistir a televisão. Por exemplo, gente corrupta, os caras que desviam dinheiro público, eles pegam o dinheiro deles, mandam para o exterior, para uma offshore, depois dessa offshore mandam para bancos, depois retorna tudo para o Brasil. Lavagem de dinheiro. Isso é coisa de gente burra? Não. Você ouve a explicação e não consegue nem entender o que ele está falando. Não é coisa de gente burra. Tem muita gente que usa mal a inteligência que Deus lhe deu. E quando você usa mal, o que Deus faz? É só a gente imaginar. Se eu sou pai, estou fazendo um concerto elétrico, meu filho olha e quer me imitar, meu filho pequenininho olha e quer fazer que nem eu, e fala, pai, posso pegar uma ferramenta? E você fala, pode, pega lá, filho. Aí ele pega uma chave de fenda e começa a querer colocar na tomada também. Aí você fala, filho, não pode. Se você colocar ali na tomada, você vai tomar um choque. Aí ele para de querer colocar ali e passa a querer colocar no olho do irmãozinho. Aí você fala, não pode. E mesmo você falando não pode, ele quer colocar a chave de fenda ali. O que você faz? Deixa? Deixa estar? Claro que não. Você vai lá e tira. Quando tira, ele esperneia. Mas eu quero. Você agora não está sabendo usar com responsabilidade. Então o pai está tirando, quando você crescer um pouco mais, o pai dá de novo. Vê se não é a mesma coisa que Deus faz com a gente. A pessoa numa vida usou mal a inteligência. O que Deus pode fazer na outra vida? Tira a capacidade dela, porque ela usou a ferramenta divina dela, da inteligência, mal. E aí ele vai colher o que ele plantou. Mesmo as crianças que têm problema de nascença,
Mesmo uma criança que é abusada sexualmente na própria família, não sei se tem coisa que mais revolta a cabeça da gente. Ela pode sim, não é automático, mas ela pode ter sido uma pessoa que abusou da sexualidade dentro da família em outras vidas. Ah, e Deus faz isso para punir? Também não é. Também não é. Então, se não é para punir, por que é? Jesus falou que a receita de viver bem é colocar-se no lugar dos outros. Aliás, a mesma coisa que a psicologia fala. A psicologia fala que para você crescer, você precisa aprender a se colocar no lugar dos outros. Que a mulher que acha que mulher é melhor que homem, ou o homem que acha que é melhor que mulher, o rico que acha que é melhor do que pobre, o branco que acha que é melhor do que negro, está cheio de gente que acha que é melhor que os outros. Se ele é muito teimoso, oprime mulheres, oprime negros, oprime pobres, não aceita a lição de solidariedade da vida, pode ser que só sobre para Deus fazer ele nascer no outro lugar. Aí o cara que é machão, mulher inferior, morreu, nasce mulher. Aí lascou. Aí lascou. Porque o orgulho dele todo, como é que fica? Você está vendo essa guerra? Judeu contra palestino. Eles estão nessa guerra há quanto tempo? Essa guerra eles estão há 6 meses. Mas na verdade essa guerra, milhares de anos. Quando é que vai parar isso? Imagina um judeu com bastante ódio de palestino, morre e nasce palestino. Imagina. Não porque o judeu é melhor, pronto, nasceu palestino. Imagina um racista. Não, porque negro quando não faz na entrada, faz na saída, nasceu negão. Você entende que é um recurso extremo que Deus coloca na vida das pessoas para ver se chacoalha o preconceito, chacoalha a violência que tem dentro dela? Isso é punição? É um recurso pedagógico. Coloque-se no lugar do outro. Ah, então está todo mundo destinado a sofrer? Claro que não. Você é convidado agora a se colocar no lugar dos outros. Agora, quem está num casamento, se você é de um sexo, você é chamado a tentar entender o outro sexo. É fácil para os homens entender como é que pensa uma mulher? E vocês? É fácil para a mulher entender como pensam os homens? É muito complicado. É complicado. No trabalho, é fácil entender como é que pensam as outras pessoas? Em todo lugar é difícil. Mas é difícil, mas é um desafio lindo. Porque a alternativa a você não pensar como os outros pensam é você ficar só no seu ponto de vista. Alguém aqui já cuidou de cavalo? Tem uma coisa que se usa para mandar em cavalo. Para fazer o cavalo ir para onde você quer, eles usam uma coisa que chama antólios. É uma coisa assim, ó. O mundo é grande, mas para ele fica pequeno. Os nossos antólios são egoísmo. É quando a gente acha que só o nosso sexo, só a nossa raça, só a nossa religião, só a nossa ideologia política, só o que a gente quer é que é bom. O resto é tudo ruim. Tem gente que é assim. 2 homens veem o mesmo jogo de futebol e os 2 acham que o juiz roubou contra ele. Os 2. Homem e mulher estão no mesmo casamento e os 2 acham que a culpa é do outro. Esquerda e direita estão no mesmo país e os 2 acham que a culpa é do outro lado. E o mundo melhora desse jeito, gente? Nem o país,
nem casamento, nem nada. Nem você vai se melhorar enquanto quiser cultivar esse mesmo pensamento só do seu lado. E vai estar atraindo, vai estar pedindo, vamos dizer assim, da vida, que coloque-se no lugar do outro. Por isso é que a lei do karma, a lei de causa e efeito, faz você colocar-se no lugar dos outros. Não é punição, não é Deus punindo. Ah, tá vendo? Estuprou, vai ser estuprado. Tá vendo? Matou, vai ser assassinado. Não é assim. Não é assim. Deus está colocando a gente no lugar do outro. E o primeiro convite é sempre do amor. Você tem um parente que está no tráfico de drogas. Você tem um parente que está usando droga, está na cracolândia. O que você faz? Como ajudar? É fácil ajudar? Difícil. Mas eu vou dizer para vocês que é impossível ajudar se você não se colocar no lugar do outro. Se eu estivesse lá, o que eu gostaria de ouvir? O que eu gostaria que me fizesse? Você tem um parente teu que está desempregado. Tem gente que chega perto do desempregado e chama de vagabundo. Ajuda? Não. Todo desempregado é vagabundo? Você só pode ajudar alguém se você se colocar no lugar da pessoa e pensar, se fosse eu que tivesse com essa doença, desempregado assim, numa briga de casal, passando por perturbação espiritual, qualquer problema que seja, você precisa se colocar no lugar do outro para poder ajudar, para poder até conviver. A colega estava falando ali do silêncio. Então estava todo mundo aqui, estava uma converseira e tal. Aí ela falou assim, agora vamos fazer mais silêncio, porque senão a gente não consegue ouvir. Tem gente aqui que está com a cabeça em outro lugar. A gente aprendeu na escola a fazer isso, não é? Na escola era assim, o professor estava dando aula, você estava pensando em outra coisa, mas você fazia a cara de quem estava ouvindo, não é? A gente faz uma cara de bastante atenção assim, mas a cabeça está lá viajando para qualquer outro lugar. A gente aprendeu a fazer isso. Então tem gente que não está muito interessado aqui, mas tem gente que está interessado. Aí você, por não estar muito interessado, começa a fazer barulho, começa a fazer bagunça e tal, porque eu não estou interessado, não é obrigado a estar interessado. Eu não sou a pessoa mais interessante do mundo. Né? As pessoas têm outro pensamento. Mas quando você não está interessado e respeita o interesse do outro, você sai e vai, sei lá, fazer o quê? Né? Vai dar uma volta, vai lá fora, vai fazer o... Né? Mas quem não respeita o direito dos outros vai fazer bagunça. Isso tinha na escola? Lembra da escola? Tinha aluno na escola que estava afim de ouvir a professora. E muita gente que não estava. Aí ele precisava sentar na frente. Tinha que sentar perto da professora, porque senão não conseguia ouvir. Eu particularmente era da turma do fundão. Não sei vocês, eu era. Quem ficava no fundo, pegava todo o barulho da classe e quase não ouvia o que a professora falava. Era difícil. Isso é próprio da infantilidade. Isso na escola é próprio, porque você é infantil. Você só pensa no teu lado. O resto que... A gente não pode falar palavrão, a gente fala dane-se. O resto que dane-se. Mas, como fala Paulo de Tarso, quando eu era menino, eu pensava e agia como menino. Agora que eu sou homem, eu ajo e penso como homem. O pensamento e a atitude infantil cabe hoje, quando a gente já cresceu, quando a gente já está maior? Será que a gente vai ser criança por quanto tempo? É fácil perceber que muita gente é criança ainda. Eu encontrei, há um tempo atrás, um amigo meu de infância. Ele já tinha uns 50 anos naquele tempo. Já tinha um filho fora na rua, de uma mulher, e morava na casa da mamãe. Aí eu tirei sarro dele, amigo de infância. E aí, vai ficar na casa da mamãe por muito tempo, neném? Ele falou, olha, minha mãe
frita o bife do jeito que eu gosto, passa minhas roupas do jeito que eu gosto, arruma o meu quarto. Eu vou sair nada, eu vou ficar lá. Quer dizer, a pessoa na certidão de nascimento tem 50 anos, de verdade, é um bebezinho, no máximo 7, 8 anos. Não quer dizer data de nascimento, não quer dizer nem quantas vidas a gente teve, quer dizer é atitude perante a vida. Maturidade é igual a responsabilidade. Eu já falei aqui, responsabilidade é responder pelos seus atos. É saber que o que quer que eu fizer hoje, eu vou colher amanhã. E saber fazer a leitura da vida. Como é que é a leitura da vida? Saber entender os fatos que acontecem à tua volta. Saber que Deus te ensina. Deus não está. A nossa cultura religiosa diz que sim, mas não é verdade. Que Deus está em alguns lugares. As instituições religiosas falam que os templos são casa de Deus. Não é? Eu vou para a casa de Deus. Ué, se a casa de Deus é só os templos, se Deus está só nos templos, o resto da terra, que está fora dos templos, é de quem? Não, Deus só tem os templos. O resto é de quem? É estranho isso. Tem um dia que é o meu dia de ver Deus. Antigamente, lá no interior, era domingo, que era o dia da missa. Era o dia de ver Deus. Você colocava uma melhor roupa, né? Sentava perto das pessoas que você achava mais interessante. Bom, deixa pra lá. Será que se a gente só reservar para Deus aquele diazinho da missa, do culto, que for, o resto da semana é para quem? Se Deus só tiver 2 horas na tua semana, as outras 140 e tantas horas da semana vai para quem? Qual é o espaço de Deus na tua vida? Qual é o tempo para Deus que você dá na tua vida? Maurício, mas eu não posso ficar rezando o tempo todo. Claro que não. Pelo menos a reza tradicional não dá. Mas Deus não fala com a gente só nas casas de Deus. Deus não fala com a gente só nos templos e nos templos. Deus fala com a gente quando? O tempo todo. O tempo todo Deus está falando contigo. Em que lugar Deus fala com a gente? Em todo lugar. Em todo lugar. Eu me lembro que eu acho que eu já contei isso aqui, mas vou contar de novo. Estava fazendo uma palestra lá na Zona Noroeste, no final da Jovino de Mello. Aí acabou a palestra, né? A gente fala as coisas bonitas e tal. Aí acabou a palestra, peguei minha moto, saí, nem tinha nada para fazer especificamente, mas estava com uma pressa. Vocês já repararam? A gente às vezes não tem nada para fazer, mas está com uma pressa danada. Eu estava nessa. Aí eu passei ali pelo canal da Jovino e tinha um cachorro dentro do canal. Dentro do canal, lá na água. Cachorro grande, preto. Eu olhei o cachorro ali e falei, nossa, o cachorro dentro do canal, e fui. Segui. Passou 2 quadras, alguma vozinha na minha cabeça falou assim, bonito que você fala, né? Fala bonito, mas fazer mesmo? Aí eu reconheci que a vozinha estava certa, porque a gente fala, mas não faz. Aí peguei uma paralela, voltei 3 quadras, voltei para o canal. Quando eu cheguei na altura do cachorro, tinha 5 crianças fazendo uma corrente e o de baixo pegando. Eu não sei se vocês entendem bem, acho que todo mundo entendeu, mas eu vou representar. O canal, ele tem uma ladeira, vamos chamar assim, uma declividade grande. Não é fácil, se você sozinho você não consegue, você tem que ter uma corda, amarrar uma corda, mas corda ninguém tem, então eles fizeram a corda no braço. Um segurou num ponto de apoio e o outro foi dando o braço um para o outro, pegaram
o bicho, porque era um bicho de coleira, e estavam trazendo. Aí o palestrante, que tinha falado um monte de coisa bonita, só conseguiu olhar e... A religião tem sido assim. Eu não sei se para vocês, mas para a maioria da humanidade, religião é uma coisa de falar, de pretender, de olhar só no lugar e no tempo que dizem para a gente que está Deus. Por isso é que a gente não tem crescido. Jesus fala a respeito disso assim, ó, presta atenção. Eles têm olhos, mas não veem. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Deus está em todo lugar. Deus fala conosco a todo tempo. Nós é que não ouvimos. E depois nós ficamos repetindo do outro: Deus te abençoe, Deus te abençoe. Como se faltasse Deus na vida da gente. Não falta Deus na vida da gente. É como se fosse hoje, dia de sol. Se a gente saísse e fosse percorrer as casas do bairro, a gente ia encontrar algumas pessoas numa casa bem escura, cheirando mofo, umidade, as pessoas dando canelada no móvel, um se batendo com o outro, e a pessoa ainda deve estar se queixando da vida. Aí você fala assim: meu amigo, o sol está lá fora. O sol tira bolor, o sol faz você ver os móveis, o sol vai impedir que você se choque um com o outro. Por que você não? Olha aqui, ó, nós estamos com a janela fechada também. Por que você não abre a janela? Aqui está fechada a janela por causa da luz e para poder enxergar melhor a letra da música na televisão. Mas não adianta, Deus está aí para todos nós, porque Deus está para todos nós. Deus não faz diferença entre rico e pobre, branco e preto, nenhuma diferença, nem de religião e de outra religião. Deus atende todos. A diferença que tem entre um e outro, a diferença que tem de um de nós estar na luz e outro estar na sombra, é porque nós não abrimos a janela. A gente não abre o nosso coração. Mesmo que as coisas... Às vezes Deus dá remédio ruim. Vocês se lembram? Não? A gente não lembra de ter tomado remédio ruim. Tem um tal de magnopirol que é triste. Mas tem outros também. É uma gotinha amarela. A minha mãe colocava açúcar, mas ficava ruim igual. Não adianta. É ruim. Quando aquilo bate na língua, a tendência da criança é fazer o quê? Cuspir. Quando o remédio chega amargo na vida da gente, a tendência da gente é reclamar, é brigar, é pelo menos orar para Deus e falar assim: se eu estou doente, cura. Se eu estou desempregado, arruma um problema. Se eu tenho qualquer problema, tira o problema. Mas não é assim. Tudo na tua vida é Deus trazendo remédio. Se nós cuspirmos o remédio, o que adianta? A criança está com 4,2, 4,3 de febre. Cospe o remédio, o tal do magnopirol, bem ruim. E a febre continua. 43, 44, para onde que vai? Tem que levar para o pronto-socorro. Eu não sei se você já tiver essa experiência. Eu já tive uma filha que não cuspiu o remédio não, mas ela estava com otite, uma inflamação no ouvido, e não respondia à medicação, não melhorava. A gente teve que levar para o pronto-socorro. Ele já tem um tanque com água até a borda, bem fria, exatamente para isso, para baixar a temperatura a paulada. Pegar a menina devia ter, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos, deu dó. Tirar toda a roupa dela, pegar a menina e mergulharam. E isso fez por quê? Porque a maldade era punição para minha filha? Deus dá o choque, dá o remédio amargo, dá o terremoto na vida da gente,
mas sempre tem uma lição. Se vocês fossem entrevistar minha filha com 1 ano e meio e fossem perguntar assim: gostou, neném, de ter sido mergulhada no tanque de água fria? Gostou? Ela ia falar o quê? E ela falou o não, só que falou berrando de choro. Nós somos a criança chorando, que não entende o projeto terapêutico de Deus, o porquê os remédios amargos vêm, o porquê o choque vem. E fazendo isso, se Deus atendesse os nossos desejos, que é tudo de bom, a gente só quer tudo de bom, tudo fresquinho, nós estávamos com 45, nós estávamos convulsionando de fé. E a convulsão traz efeitos drásticos. Deus não fica parado. Deus tem um tanque de água e tem remédio amargo para todos nós. Quando precisa, tem. E se a gente tiver maturidade, a gente faz o que na hora do remédio amargo? Toda criança, quando bate o amargo, ela tem aquela vontade de cuspir, mas ela dá uma olhadinha para cima. Se a mãe dá um olhar firme e fala assim: engole, por quê? Engole que é pro teu bem. Você, quando estiver tomando um remédio amargo da vida, você pode olhar para cima. Se você olhar para cima em oração, você vai ouvir Deus te falando: engole, que é para o teu bem. Aceita que dói menos. E assim a gente vai aprender a brigar menos com a vida e vai aprender a se curar das nossas doenças. E isso é ser mais religioso do que muito rato de igreja. Isso é estar com Deus, é aceitar a lição de Deus onde quer que venha, quando quer que venha. Esse está muito mais próximo do que muita gente que acha que tem virtude porque está pagando o dízimo, confessando ou tomando passe. Estar com Deus é estar com o bem, estar com Deus é estar com amor. Um bom domingo de amor para todos vocês.